amante do terror. Existem certas coisas nesse mundo que as pessoas não deveriam ver. E é justamente esse o trabalho da Fundação SCP: impedir que as pessoas vejam coisas fora do comum. Pois, como eu disse em diversos vídeos, se alguma das coisas que a Fundação contém fosse exposta para o mundo, o caos seria iminente. Então, o trabalho da Fundação é garantir que isso nunca aconteça. Porém, tem certas coisas que nem o pessoal da Fundação deveria ver, mas que se não tivesse visto, bom, já sabe o que aconteceria. Uma dessas coisas é uma caverna conhecida como SCP-2539. A Fundação tinha detectado ondas de rádio distorcidas vindas de algum lugar, e eles localizaram uma caverna perto de um cemitério em Jopa, na Indiana. Então a Fundação decidiu investigar, levando um drone para ver o que tinha do outro lado. E o que tinha era, no mínimo, estranho. Era como um reflexo do nosso mundo, só que mais cinza, sem nenhum tipo de vegetação ou animais. Estava tudo deserto. Para piorar, a Fundação conseguiu decifrar as ondas de rádio, e elas emitiam uma mensagem de emergência, vindas do Site 81. Algo muito grave tinha acontecido para que a Fundação emitisse esse alerta por todo o mundo. Mas o que supostamente tinha que acontecer, aconteceu. A Fundação ficou intrigada com isso e decidiu explorar mais. Então enviou MTFs para 3 missões: Gauntlet, Overland e 19. A primeira foi a Gauntlet, onde enviaram 4 MTFs com uma roupa anti-radiação para a missão de exploração, o que durou apenas 1 hora, mas o que eles viram os acompanharia pelo resto de suas vidas. Eles caminharam por 15 minutos até chegarem no final da caverna, e quando chegaram lá, observaram aquele cenário mórbido e assustadoramente silencioso. A primeira coisa que notaram foi o que o drone havia registrado, que não havia nenhum ser vivo naquele local, nem plantas, tampouco animais. Mas isso não era tudo, tinha muito mais para ver ainda. Ou melhor, nada para ver ainda. Eles andaram por mais 2 quilômetros sem encontrar uma alma viva sequer, nem mesmo um inseto vivo, até que se depararam com uma fazenda. Do lado de fora tinham 2 carros estacionados, que pareciam estar lá por um tempo considerável por causa da poeira. Com a permissão do comando, eles entraram na casa e se depararam com 4 corpos, 3 adultos e uma criança. Eles estavam mortos, porém imaculados. Pareciam que tinham acabado de falecer de forma natural. Na mesa tinha a última refeição da família. Ela estava fria, estragada e coberta de pó. Mas não estava podre, nem sinal de mofo ou algo do tipo. Eles também encontraram um jornal, e lá datava 19 de abril de 2016. E o dia em que eles estavam era 28 de abril de 2016. Então, deduzindo que eles morreram no mesmo dia do jornal, eles estavam mortos há 9 dias. Então os corpos já deveriam estar em decomposição e a comida coberta por mofo. Mas não, nem mesmo o odor. Então eles pegaram amostras para estudo e voltaram para a caverna, mas o comando os instruiu a esperar a unidade adicional chegar. Agora, em um grupo de 16, eles se dividiram em 2 grupos de 8, e um dos grupos deveria ir até o Site 81, onde a transmissão de emergência havia sido soada, e talvez lá as respostas pudessem ser encontradas. E assim se dava início à missão terrestre. O que pode ter causado o alerta é o fato de que todos os agentes morreram de uma vez, porque todos eles tinham uma espécie de aparelho no braço que mede a frequência cardíaca, e ele é ligado ao sistema de emergência da Fundação. Então, como todos eles morreram simultaneamente, então o sistema interpretou como uma falha na segurança. Porta atrás de porta, eles identificaram cada vez mais corpos, pessoas idênticas às do mundo deles. E todos com a mesma característica, sem nenhum traço de decomposição. Sabe aquelas amostras que eles pegaram daquela casa? Então, mais pra frente, os agentes estudaram elas, e o que descobriram foi que nada se deteriorava por causa que não haviam decompositores para devorar os organismos. Eles também morreram, da mesma forma que todas as outras coisas vivas.
Ou seja, a morte em massa não levou apenas a vegetação ou animais, mas levou a vida de literalmente qualquer coisa que vivia na Terra, isso incluindo até micro-organismos. Eles descobriram que todos os funcionários, sem surpresa nenhuma, estavam mortos, incluindo eles mesmos, mas tinha uma coisa que eles não tinham checado para ver se realmente tinha morrido: os SCPs. Então eles entraram no local onde ficavam as celas de contenção dos SCPs do Site-81. E incrivelmente, todos os SCPs da dimensão do SCP-2539 tinham partido. Todos estavam mortos, inclusive aquele réptil que a Fundação tentava de todas as formas destruir. Pois é, acredite ou não, ele também estava morto. Seu corpo ainda derretia no ácido, e por incrível que pareça, continuava se regenerando, mas já não existia mais vida nele. Até mesmo o SCP-079, que é uma inteligência artificial, estava desativado. Em outras palavras, morto. Os 16 se encontraram novamente na caverna, mas foram instruídos a permanecerem naquela realidade para o que seria a sua última missão, a missão 19. Eles teriam que ir mais a fundo no Site-81 para verem os servidores da Fundação, para, quem sabe, terem respostas para aquilo. E o que descobriram foi que o evento ocorreu por volta das 3 da manhã. Mas antes que pudessem conseguir mais informações, a equipe acidentalmente ativou a bomba nuclear presente no subsolo da base. Era uma espécie de plano B para caso algum SCP perigoso saísse. E como era um regulamento de segurança, todas as portas se trancaram e eles ficaram presos lá. O agente Keller então mandou uma mensagem para o comando dizendo que aquilo tudo foi em vão e enviou o drone de volta para a caverna com os arquivos recuperados em direção ao Site-19. E assim a bomba nuclear explodiu em um cogumelo de fogo gigante, e aquele lugar estava sem vida novamente. O comando, infelizmente, nem com as filmagens das câmeras dos MTFs e nem do drone conseguiram ter uma resposta. Mas eles conseguiram descriptografar um arquivo de áudio recuperado do Site-81. Ela era uma mensagem do agente Keller, mas não o que tinha morrido agora, e sim outro de uma terceira dimensão espelhada. Aparentemente, não foi apenas essa dimensão que foi afetada com a morte absoluta de todos os seres. Muitas outras foram. Isso funciona como um ciclo, e aquela caverna é o ponto de partida. A partir do momento em que a primeira dimensão foi afetada pela morte, alguém descobriu a caverna que ligava a essa dimensão afetada. E aí, quando esse alguém voltou, ele estava sendo seguido pela própria morte. E quando pisou na sua dimensão, aconteceu tudo de novo. E isso vai se repetindo de novo e de novo, como um looping. Alguém encontra essa caverna, entra na dimensão, volta, é seguido pela morte e condena a todos os seres vivos. A morte funciona como um vírus, mas a única forma de você se infectar é pisando na dimensão que foi assolada por ela, e não há roupas de proteção que te livrem. Se você passou pela caverna, já era. E apesar desse ser o único modo de você ser infectado, a taxa de mortalidade desse vírus é de 100%. E ele não mata só você, mata toda a sua realidade. Uma morte instantânea que você nem percebe, você só morre. Aparentemente, a nossa realidade seria a próxima da lista, mas pelo fato de todos os MTFs terem morrido e nenhum ter retornado, a gente se safou por pura sorte, e a Fundação não tentaria a sorte de novo, então ela fechou completamente a passagem com concreto reforçado, para que nada nunca mais entre ou saia dali. Mas a pergunta que não quer calar é: como isso tudo começou? Bom, só tem um ser em todo o multiverso capaz de trazer a morte instantaneamente em larga escala desse jeito. E você que viu o vídeo anterior sabe quem é. É o primogênito dos Irmãos Morte, o Ancião, o All Death. Apenas ele que conseguiria retirar a vida de todos os seres de uma realidade de uma só vez,
pois, como o próprio nome diz, ele é a morte total. Mas aí surge uma outra pergunta. Por que ele faria isso? Bom, isso é uma teoria, mas eu acredito que tenha a ver com a palavra limpeza. Aparentemente, Aldeth decidiu que seria bom fazer uma limpa em algumas realidades em que os seres não estavam merecendo ter o dom da vida, e assim ceifou a vida de todos os seres dessa realidade. Porém, haviam muitas que não estavam merecendo ter essa dádiva também. Então, ele resolveu fazer uma espécie de reação em cadeia, criando esse feixe dimensional, onde as pessoas que passassem por ele ganhariam o dom de Aldeth. A pessoa que passa pela caverna se torna a própria morte.